Atenção Minas Gerais para o caso que eu trago aqui agora. É destaque hoje aqui no Cidade Alerta Minas, a investigação da polícia. A gente poderia ter no primeiro momento a situação de dois amigos que moravam numa fazenda e de repente desapareceram. E aí um desespero por parte de todos, mas tudo leva a crer nessa história que nós temos aqui um crime, talvez um crime cruel. Precisamos saber se realmente isso vai se confirmar. Os dois simplesmente desapareceram dessa fazenda, tudo começa com um vizinho percebendo que alguém faz uma visita num horário que não era lá muito, o convencional, fazendo uma certa cobrança, parecia estar falando algo, mas um sentido que já desconfiou lá o vizinho de porteiro. Falou, mas tem um trem errado ali na fazenda do Duzinho. Duzinho é esse aqui, tá? E esse é o Edmar. Duzinho é o dono da fazenda. Duzinho muito conhecido na região toda, os parentes também falam, catireiro, vende e troca tudo. O que aconteceu? Porque a polícia, quando chega ao local lá, já tinha um sobrinho que foi acionado justamente pelo vizinho de porteiro, que encontrou o carro dele com o vidro estourado. Tá aí o veículo. E dentro do veículo, manchas de sangue. E aí, obviamente, entraram na casa e encontraram mais marcas de sangue. E o detalhe, no meio dessa capoeira, dessa braquiária, desse meio do mato, que uma peça de roupa dele foi encontrada, as botas também. E veja bem, do lado das botas, o detalhe vem na reportagem, tinha uma cápsula de bala. Aí, meu amigo, não é um simples desaparecimento, não. Nós estamos falando de um crime cruel, uma história cercada de mistérios, com muitas peças que ainda precisam ser encaixadas nesse quebra-cabeça, porque o que realmente aconteceu com o Duzinho e com o amigo, o Edmar. Vamos à reportagem completa que traz os detalhes desse caso e, na sequência, tem atualização ao vivo com a Camila Cambraia, em Baldim, para trazer as informações. Reportagem na tela. O sumiço do tio fez Natan ir até a fazenda. É aqui que Cândido Martins, o Duzinho, mora há 20 anos. Uma área afastada, na zona rural de Baldim, região central de Minas. O lugarejo é conhecido como Vargem Grande. O fazendeiro Duzinho divide o terreno com o amigo Edmar Azevedo, o Zoião. Cada um mora numa casa. Mas nas últimas semanas, Edmar ajudava Duzinho, que aos 59 anos apresentou alguns problemas de saúde. Há quase 10 dias, os dois desapareceram. Quando chegaram à casa, o que os parentes encontraram foi assustador. Na entrada, o carro de Duzinho, com um dos vidros quebrado e algumas marcas vermelhas no interior. As chaves estavam na ignição e os documentos de Edmar também foram deixados ali. Na entrada da casa, o gato preto do tio e o que seria uma gota de sangue na varanda. Lá dentro, muita confusão. Os cômodos todos revirados, as paredes e o piso sujos de sangue, como se tivesse acontecido uma briga. Cheguei aqui na casa, a porteira tá ali, naquela direção, Para acessar a casa a gente dá algumas voltas ali na estrada e chega por aqui. Tá aqui o carro. Nesse carro foi encontrado aqui, esse plástico foi a gente que colocou para proteger, o vidro. Mas aqui dentro desse carro, tinha uma caixa de papelão e essa caixa de papelão estava amassada e com uma mancha de sangue. A chave estava no carro, Os documentos do Edmar também estavam no carro. Aqui na entrada da casa, a gente vê alguns indícios, algumas gotas de sangue. Pelo menos tinha aqui, talvez o pessoal já tirou, de tanto caminhar aqui. Do lado de fora, mais indícios de que um crime pode ter acontecido na fazenda. O mato estava amassado, como se algo ou alguém tivesse passado por ali. Lá na frente, Natan encontrou esta camiseta. A roupa é do tio e também tinha sangue. As botas estavam na entrada e, bem ao lado, uma munição calibre 38. No meio do caminho, essa munição aqui de 38. Lá na casa foi encontrada munição de 22 e aqui do lado dessa bota tem essa munição de 38. A gente vai pegar ela sem tocar, colocar num plástico para tentar preservar a integridade dela e de uma possível digital, talvez. Desde o dia 11 de maio, a família não viu mais o Duzinho e o amigo Edmar. Mas um detalhe aumenta ainda mais esse mistério. O Duzinho teria sido visto aqui, nessa padaria, no dia seguinte ao sumiço. Uma pessoa disse que ele chegou à noite, por volta das 7 horas, como de costume, pegou o pão, mas não voltou para a fazenda. Saiu sem dizer para onde ia e sem deixar nenhuma pista.
família tem algumas suspeitas. Em 2022, Duzinho chegou a registrar um boletim de ocorrência. Ele contou para a polícia que estava sendo ameaçado, que temia pela própria vida. É que parte do terreno da fazenda herdada do pai teria sido vendida de maneira ilegal por um estelionatário. As ameaças vinham das pessoas que caíram no suposto golpe e teriam pagado por um pedaço dessa terra. Elas tentavam tomar posse do terreno que, na verdade, pertence a Duzinho. Outra possibilidade levantada pela família diz respeito à negociação de um caminhão. Duzinho vendeu o veículo, mas não transferiu o documento. O novo dono do caminhão estaria insatisfeito com essa situação. Duzinho trabalha com compra e venda de vários produtos. Ele tem 2 filhos. A polícia ainda não descarta nenhuma linha de investigação. A família está desesperada. Acredita que alguma confusão ligada aos negócios do comerciante fazendeiro pode ter resultado no sumiço dos 2 amigos. Pois bem, e agora eu falo ao vivo com a repórter Camila Cambraia, que ainda permanece na cidade de Baldim e traz mais informações sobre este mistério. Boa noite para você, Camila. Ei, Elvis, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Eu estou aqui com o Natan, que é o sobrinho do Duzinho, e também com o Cândido, que é filho dele, um dos 2 filhos, que mora em Portugal. E a gente vai conversar com eles para saber um pouco mais dos detalhes, né, dessa história. A gente já mostrou na reportagem. Eu vou começar falando com o Cândido, para a gente saber desses últimos dias, né? Você me disse que tinha o hábito de conversar com seu pai frequentemente. 3 dias antes do sumiço dele, inclusive, você conversou com ele. Mas aí, de repente, um apagão, né? Foi. Eu conversei com ele no dia 7 e a próxima notícia que eu tive já foi meu tio me relatando a situação. Que estava a casa lá, aí já me organizei e vim direto para cá. Você mora lá em Portugal tem um tempo, largou família, largou tudo imediatamente? Deixei minha esposa, minha filha, mas a família está bem acompanhada lá com minha mãe, meu irmão, tá tudo lá. Você falou que vocês estão ajudando nas buscas, porque inclusive tem muita informação e às vezes chega informação desencontrada, né? Como que tem sido esses últimos dias? Que aqui é uma cidade que todos nos conhecem, meu pai, tudo. E sempre vem alguma pista, alguém falando uma coisa e a gente vai investigar. Vai investigar e pra gente passar pra polícia e tudo, que a polícia a gente acredita que vai fazer o seu trabalho e vai dar tudo certo. Mas sempre tem chegado notícias que foi visto tal dia, a gente vai lá para saber, mas as pessoas não têm muita certeza. Querem ajudar, não de má fé, mas não sei dizer também. Você me disse também que o coração está apertado, está todo mundo muito desesperado. Isso a gente não tem nem palavra, que a gente muito desesperado, que vai passando os dias, quanto mais dias passa, a gente fica sem saber o que fazer. À espera de uma resposta. Agora eu vou conversar também com o Natan, que é o sobrinho dele, que foi inclusive quem mandou todas aquelas imagens, que foi uma das pessoas que acompanhou o processo todo lá do comecinho, né, Natan? Lá na fazenda, a gente chegou a conversar com os vizinhos, com o pessoal todo, e eles nos contaram que um dos alertas ali foi da própria comunidade do entorno ao não ver uma movimentação do seu tio e também do Edmar, né? Sim, meu tio era uma pessoa muito conhecida, né? E os seus hábitos mesmo de convívio ali com o pessoal, ele já tinha o costume de toda manhã interagir com o pessoal das lavouras próximas, né? Com os vizinhos. E a partir de segunda-feira, os vizinhos relatam que deram por falta dele e do Edmar, quando eles não apareceram nem para almoçar, nem para tomar café. Entraram em contato com o meu outro tio, o irmão do Cândido, para relatar isso, que estavam achando estranho. Né, o meu tio Sérgio, né, tentou várias vezes contato com o Duzinho, via ligação, via WhatsApp, e estranhou, né, que realmente não estava conseguindo falar com ele. Foi então que ele decidiu ir até a casa. Né? Indo até a casa, chegamos lá e encontramos uma situação que deixou a gente assustado. Foi aquela situação que você relatou nos vídeos, o pessoal até acabou de assistir ali. E aí a gente também estava conversando, a gente até viu uma receita médica, ele tinha um exame marcado para aqueles dias, né? Sim, ele tinha um exame, ele estava com a saúde bastante debilitada, por isso a gente acredita até que
Eu não sei se já foi ao ar a minha versão, mas o que a gente acredita é que ele foi retirado de lá com vida. Ele não estava em situação de, por exemplo, oferecer muita resistência, né? Tava um homem de 59 anos, de porte pequeno, com a saúde debilitada. Então, a gente acha que ele não pode ter oferecido muita resistência. Você contou pra gente, a gente exibiu pro pessoal, que ele trabalha com compra e venda, né, de imóveis, de bens como caminhões, enfim. E aí que, inclusive, na venda de um caminhão teria tido ali um certo desacerto. Sim, a gente vai tomando conhecimento aos poucos, né? Não conseguimos identificar também todos os negócios que ele realizou e realiza. Mas a respeito, né, desse negócio especificamente do caminhão, nós tivemos a notícia de que no domingo ele recebeu uma ligação do comprador desse caminhão, né, cobrando a entrega do recibo, né, e ele estava realmente à procura desse recibo. Minha mãe relata que ele foi lá em casa à procura desse recibo, mas não estava encontrando o recibo, e o relato de domingo é de que ele expressou preocupação, né, ao receber a ligação desse comprador do caminhão. Era um caminhão que já era da família, custava quanto, como é que é? Sim, era um Mercedes 1111, eu não me recordo o ano, mas é bem antigo, talvez 80 e alguma coisa. É um caminhão que era do meu avô, está na família há muitos e muitos anos, né? Do meu avô passou para o meu pai, do meu pai passou para o meu tio, e meu tio fez a venda dele agora. Então é um caminhão que está na fazenda há muitos anos, a gente conhece a procedência dele, só não sabemos mesmo por onde anda o recibo, né, até por estar o nome do meu avô ainda. E nessa confusão toda, nos últimos dias lá na fazenda, vocês me disseram que até encontraram uma outra possibilidade, que seria um boletim de ocorrência que se não me engano, de 2023, não é isso? Relatando sobre uma ameaça que teria sido feita contra o próprio Duzinho. Que história é essa? Sim, isso mesmo. Vasculhando as coisas dele, né, os documentos, nós encontramos um boletim de ocorrência impresso, físico, né, e nesse boletim de ocorrência, o que o meu tio registrou foi que um parceiro de negócio teria vendido, né, 2 chácaras na propriedade dele sem a autorização dele, né, e que eu não sei dizer se a pessoa que vendeu essas chácaras sem a autorização ou se os compradores que compraram essas chácaras, né, estavam visitando o terreno e fazendo ameaças a ele, ameaçando tomar o terreno, e ele relata no boletim de ocorrência que temia por sua integridade física, um boletim de 2023. Vocês, obviamente, chamaram a polícia, fizeram quais que foram os procedimentos que já foram feitos até agora, que vocês têm conhecimento? Na quarta-feira de manhã, nós acionamos a Polícia Militar, que visitou e vistoriou o local, né? A Polícia Militar acionou a Polícia Civil, que 2 dias depois chegou ao local, né? Vistoriaram também o local, acionaram o perito, que também inspecionou o local, né? E coletou as amostras que ele precisava coletar, tanto do sangue quanto as munições que a gente encontrou, e levaram para a delegacia para análise. Nós comparecemos à delegacia ontem para saber o status das investigações, até porque a gente acredita que uma coisa muito importante, né, vai ser a quebra de sigilo bancário e a quebra de sigilo telefônico, por conta da localização, né, ser muito isolado, não ter câmera, não ter testemunha. A gente acredita que vai ser a maneira mais assertiva da gente conseguir encontrar uma resposta para isso. E o status da investigação é de que a Polícia Civil precisa de mais informações sobre o assunto, né, de tomar o depoimento das pessoas, para que com isso tenha material suficiente para solicitar a quebra de sigilo telefônico e bancário ao juiz, né? O telefone dele vocês encontraram? Não encontramos, né? A gente tenta ligar diariamente, nem chama, já vai direto para a caixa postal. Do Edmar também, a gente manda mensagem, mas só dá um risquinho, né, ali no WhatsApp de que está offline ou desligado. Não temos indício. E quais outras medidas vocês estão tomando? Você, assim como o Cândido, me disseram que estão aí fazendo buscas, inclusive buscas presenciais. Sim, a gente mantém ativo nas redes sociais, né, nos status, e os amigos também, né, os membros da comunidade,
a foto, né, de desaparecimento, e a gente vai recebendo informações. A cada informação que a gente recebe, a gente sai, vai nas cidades vizinhas, a gente vai onde for para apurar essa informação. Infelizmente, né, a maioria dessas informações, elas se mostram infundadas, né? Até então a maioria foi de pessoas que acabaram se enganando, não tinham visto de fato ou se confundiram quanto ao dia, né? O último relato com um grau de confiança maior mesmo de que o meu tio foi visto foi no domingo à tarde e do Edmar no domingo à noite. E aí, esse domingo à noite também, é uma coisa que a gente falou na reportagem, mas que a gente queria, eu acho que é bom a gente reforçar. Um dos vizinhos, um dos trabalhadores lá da área, chegou a ir até lá, né? E viu uma terceira pessoa naquela casa. Como que foi essa história? É de um agricultor, né, que tem uma lavoura lá na propriedade do meu tio. Ele não necessariamente viu, né, a pessoa, ele relata que viu o Edmar e que ao chamar pelo Edmar e pelo Duzinho, uma suposta terceira pessoa respondeu, né, e que a voz que o respondeu era uma voz desconhecida. Era uma pessoa que convivia diariamente com o Duzinho e com o Edmar, conhecia muito bem a voz dos dois e relata que a voz que o respondeu não era de nenhum dos dois. E essa é uma região muito afastada, a fazenda fica numa região muito distante, né? E apesar de existirem algumas outras casinhas lá no entorno, algumas propriedades rurais, o lugar onde a casa do seu tio está inserida é muito, muito ermo. Não tem luz, não tem nada. Não tem, né? Os arredores não são iluminados, né? A rua não tem iluminação pública, é realmente uma área rural, uma área de fazenda. Os vizinhos mais próximos não estão necessariamente próximos e é muito complicado a gente conseguir ter mais informações por conta de tudo isso, né? E de que a estrada, por exemplo, descendo lá, não tem nenhuma casa, Camila, não tem nenhuma câmera, não tem nem propriedade. Nenhum sinal. O Elvis quer fazer uma pergunta? Pode falar. Camila, é porque é o seguinte, a cena é a casa completamente revirada. E o vidro do carro está quebrado, mas a chave estava dentro. O que se deu falta até o momento me parece ser o celular. Eu gostaria que você perguntasse, primeiro, a casa está revirada porque pode ter sido um sinal de luta, de resistência, mesmo ele contando que o tio é debilitado, ou se deram falta também de algo na casa para a gente também ir na linha de um latrocínio, que poderia ser mais uma possibilidade de se pensar aí o que ocorreu nessa história toda. Sim. Ele pergunta se vocês deram... A casa estava toda revirada, né? Isso é um indício de que pode ter ocorrido alguma resistência, apesar do seu tio estar debilitado? Vocês acham que houve ali algum conflito com essa terceira pessoa ou com outras pessoas que possam ter invadido o imóvel? Acreditamos sim. A gente acredita que houve luta, né, no imóvel. Apesar do meu tio estar debilitado, a gente sabia que o Edmar também estava lá. Ele e o meu tio são muito amigos, né? E assim, o fato de terem ouvido uma terceira pessoa não significa que eram só 3, né? Poderiam ser 4 ou 5, não sei, quem sabe. Não deram falta de mais nada além do celular, né? Não, nada. Todos os pertences pessoais do meu tio estão lá. Os do Edmar, a gente acredita que o pouco que ele tinha está lá também, na casa onde ele vivia e na casa do meu tio. Então aí é isso, Elvis, é um grande mistério, nada foi levado, essa possibilidade de latrocínio, acho que é uma coisa que a família não acredita. E a gente aguarda então as investigações, o posicionamento da polícia e esperamos que essa história tenha um desfecho, né, esperado pela família, que é encontrar os dois com vida o mais rápido possível. Tá certo, Camila, muito obrigado pelas informações, ao sobrinho, ao filho também que veio de Portugal e acabou nos concedendo essa entrevista. É tudo muito difícil ainda e está no princípio. Vamos aguardar as investigações.